Olá, meu amigo. Eu quero falar com você hoje sobre liderança. Liderança é muito diferente de chefiar. Liderar é uma habilidade que, portanto, pode ser treinada, aprendida e ensinada. Se você é um líder nato, pode ainda desenvolver mais essa sua habilidade. A liderança, ao meu ver, é a capacidade de influenciar pessoas para fazerem o que elas sabem que precisam fazer, ou que elas sabem que têm que fazer para o bem comum do projeto ou da empresa. E não fazer porque alguém está mandando, mas fazer porque ela sabe que é importante para o sistema. Eu falo que liderar é inspirar e dar direção. Liderar é decidir e também delegar. Então, esse nosso papo de hoje é sobre liderança e eu quero começar a falar com você sobre uma questão muito interessante, que são os níveis de planejamento. É fundamental que em cada reunião ou que em cada processo da organização do seu negócio, você saiba exatamente o que está no estratégico, o que está no tático e o que está no operacional. Lembrar que não há um mais importante do que o outro, mas o estratégico aqui em cima, ele está relacionado com a alta cúpula. Você que é o dono do negócio e os seus diretores. Vocês estão com um foco no mercado externo. Você consegue enxergar a empresa como um todo inserida num cenário externo. Você consegue ter uma visão a médio e longo prazo. Já no nível tático, o seu gerente tem uma visão mais segmentada de uma parte do negócio, geralmente um departamento, com uma visão de médio prazo. E no operacional, a sua equipe ela tem uma visão mais a curto prazo, com objetivos mais específicos naquele departamento e naquele serviço. Mas é exatamente aqui, no operacional, que o valor é gerado para o cliente. Por isso que eu falo que não há um nível mais importante do que o outro. Na estratégia, você que é diretor, que é dono da empresa ou que é um executivo, você tem as metas, você tem a missão, a visão e os valores da empresa e você tem os propósitos. O seu principal objetivo é inspirar a sua equipe, tanto do tático como operacional, a seguir os propósitos, seguir os valores e seguir as metas. Portanto, uma das suas funções é inteligentemente desmembrar propósitos, metas e valores para todo o seu grupo. Porque uma das principais causas de falha na implementação de qualquer projeto ou de qualquer estratégia é a má comunicação ou a falta de desdobramento dessas metas. Muito bom. Eu quero abordar um pouquinho mais um assunto, e é uma tabelinha bem interessante para você definir o como pensar em decidir coisas. Está aí a grande sacada, olha só. Quando você vê essa matriz de relação custo-benefício, de um lado você tem os benefícios e o outro os custos. Sempre que você tiver alguma coisa com custo baixo e baixo benefício, provavelmente não deve estar aí o seu esforço. E, por outro lado, quando você tem custo alto, mas também alto benefício, talvez aí seja o maior local onde você deva investir tempo, energia e dinheiro. Obviamente, se você tiver um custo alto e baixo benefício, esse é o pior de todos. Agora, se você tem um alto benefício com um custo baixo, esse parece ser o mais estratégico para suas tomadas de decisão. Então, guarda essa tabelinha aí e pode ser que você use no dia a dia. Eu quero falar também com você sobre a matriz de prioridades, que tem esse nome alemão aí, matriz de Eisenhower, e te ajuda na hora de você decidir o que fazer primeiro, o que priorizar, o que delegar e o que jogar fora. Então, olhe bem esse gráfico. Tudo que for urgente e importante, aqui no primeiro quadrante de cima da esquerda, são as coisas que você deveria fazer de uma maneira mais rápida e mais urgente. Se você imagina que há coisas importantes, mas não tão urgentes, se são importantes, você ou alguém de muita confiança sua deveria fazer. Mas você pode muito bem
agendar e programar isso. Agora, na linha de baixo, se a resolução imediata, mas não acrescenta grandes valores, é algo que é urgente, mas não é importante. Esse é o típico assunto que você tem que delegar para a sua equipe. Afinal de contas, como o seu tempo é limitado, você deve puxar para a sua responsabilidade as coisas mais importantes e mais urgentes. Agora, se aqui na base da direita você tem assuntos que não acrescentam valor e nem precisam de uma resolução imediata, quer dizer, não são nem urgentes nem importantes, ou você vai delegar, ou você vai simplesmente excluir dos seus radares. Compreendeu? Eu quero te falar da terceira matriz, que é uma matriz bastante utilizada, que é a matriz de prioridades também, chamada GUT, que envolve a importância, que a gente vai considerar aqui como gravidade, a urgência e mais um ponto, que é a tendência. Então, se você der uma nota de 1 a 5, você vai ver, é muito importante? É muito grave? É pouco grave? É gravíssimo, extremamente grave, de 1 a 5. Qual é a urgência? Pode esperar? Ah, é um pouco urgente. Não, tem que ser o mais rápido possível. É urgente ou precisa ser resolvido agora. E a tendência é a seguinte: se você não fizer nada, como é que vai evoluir essa questão? Ah, não, não vai mudar nada, então você pode deixar para depois. Não, ela vai piorar a longo prazo, ela vai piorar a médio prazo, ela vai piorar logo e ela piora agora se ninguém tomar uma decisão. Então, quando você põe graus, e aqui eu trouxe só um exemplo, ó, atraso na entrega, capacitação da equipe de vendas, defeitos na produção, ou aumento do consumo de alguma energia ou de água, se você coloca níveis de gravidade, valores de urgência e valores de tendência, você vai chegar a um número quando você multiplica cada uma dessas linhas. E aí você vai saber o que é mais crítico ou menos crítico. Portanto, o que é mais crítico, nesse meu exemplo aqui, os defeitos de produção, vai ser o que nós vamos fazer primeiro. Depois vem o atraso na entrega, é o número 2. Depois nós temos aqui o aumento do consumo, número 3. E a capacitação da equipe de venda, número 4. Então, baseado na matriz de Gucci, você tem aí uma sequência de prioridades que você pode tomar as suas ações na sua própria empresa. E aí eu quero te apresentar mais uma matriz, que é a matriz BCG, do Boston Consulting Group. Essa matriz ela é bem antiga, da época de 1970, mas ela nos ajuda a pensar onde investir mais, onde direcionar esforços, o que a gente tem que manter, modificar, atualizar ou às vezes até retirar do mercado. Então, tem aí, ó, em relação à participação do mercado e o crescimento do mercado. Sempre que você tem um questionamento, nós estamos falando de um mercado que está em alta, mas a nossa participação ainda é baixa. Mas se o mercado está em alta, vale a pena aprender, treinar e investir dinheiro, esforço e tempo, porque é um mercado em alta. Já a estrela, nós estamos falando de alta participação do mercado e alto crescimento. Esse é o mais promissor dos nossos serviços e dos nossos produtos. Aqui na linha de baixo, você está vendo a vaca leiteira. Por quê? Você tem uma alta participação do mercado, mas é um mercado que está estável e ele não está em tão franco crescimento. E, como uma forma jocosa de falar do abacaxi, é uma participação baixa que a sua empresa tem num negócio ou num crescimento de mercado que seja muito menor. Então, se eu mostrar para você aqui, baseado no ciclo de vida do produto, nós estamos dizendo que aqui, ó, a interrogação é onde tem um crescimento, mas está começando no mercado, vale a nossa atenção. A estrela é um mercado em franco aquecimento e a gente está aprendendo e está colocando alguns serviços nesse mercado. A vaca leiteira é aquele que te dá o dinheiro constante, mas que você tem que ficar atento, porque ele não tem um estímulo mercadológico que vale a pena investir ainda muito mais. E no declínio de um produto ou de serviço, algo que pode ter sido uma vaca leiteira no passado, hoje, com a mudança do mercado e a mudança das tecnologias, pode ser que seja um produto ou um serviço que ele esteja sendo diminuído e talvez até tenha que ser retirado do mercado. Então, hoje eu quis falar para vocês
de como um líder pode tomar decisões, pode inspirar e pode dar direção, baseado em algumas matrizes que podem nos ajudar a tomar decisões. E a última que eu quero falar com você hoje é em relação aos seus próprios colaboradores. Quando você quer analisar o desempenho, os resultados e mesmo valores de algum componente da sua equipe, esse gráfico nos ajuda bastante. Então, você imagina que na linha vertical são os resultados e na linha horizontal os valores. Aquele seu colaborador ou funcionário que tem um alto resultado e altos valores, esse é o cara que precisa estar do seu lado e ser promovido. Agora, você pode ter algumas pessoas no seu time que têm altos valores, mas só que ainda não têm ótimos resultados. Esse é um bom profissional para você treinar e investir junto com ele. Se você tem funcionários que têm altos resultados, mas valores discutíveis, talvez você tenha que monitorá-lo mais de perto e não delegar tantas coisas de confiança. Agora, se os resultados são baixos e os valores até morais são baixos, e isso, óbvio, é algo muito complexo de ser descoberto e de ser observado, isso a gente vai ganhando com o tempo, é uma pessoa que você até pode monitorar, treinar, mas talvez a melhor alternativa, a melhor decisão seja realmente substituí-lo. Muito bem, hoje eu conversei com você sobre liderança, inspirar, dar direção, dizer o que precisa ser feito, mas às vezes a gente fica um pouco confuso. Onde priorizar? Que pessoas priorizar? Que serviços priorizar? Que rotinas e que tarefas nós mesmos temos que priorizar? Então, eu falei com você sobre a matriz de Eisenhower, mostrei a matriz de risco e benefício, mostrei para você a matriz GUT, que é gravidade, urgência e tendência, a matriz BCG, do Boston Consulting Group, e essa matriz de valor e resultado. Então, eu tenho certeza que essas ferramentas podem ajudar você na sua liderança aí na sua empresa.